Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, servos, amigos e amigas, abriremos as nossas Bíblias no Salmo 40. Salmo não tem versículo, amados irmãos e irmãs. Salmo tem verso. Verso número 1 e verso de número 2. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de charco, de tudo, pôs os meus pés sobre uma rocha, os meus passos, pois um novo cântico colocou em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, confiarão no Senhor. Amados irmãos, aqui o Senhor está sendo categórico, aqui o Senhor está sendo direto, aqui o Senhor está sendo reto, aqui o Senhor está nos advertindo da presença dEle na nossa vida, da presença do Espírito Santo. Quando Ele está nos guiando, nós temos paciência no Senhor. Nós temos que ter paciência no Senhor. Por que nós temos que ter paciência no Senhor? Eu vou lhe explicar. O meu tempo é humano, terrestre, terráqueo e carnal. Mas o tempo do nosso Deus Todo-Poderoso que está no céu é Jeová Jiré, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a graça, somente para Ele. O tempo do nosso Senhor espiritual, o tempo do nosso Senhor é no tempo dEle. Não adianta orar, forçar, querer fazer o nosso Deus de garçom, querer colocar o nosso Deus na frente das nossas vontades, querer que Deus resolva as nossas coisas da forma que nós queremos. Não. O Senhor ouve todas as nossas orações e trabalha em cima de todas elas, mas trabalha com paciência. Por que eu digo que o Senhor trabalha com paciência? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós mesmos percebemos na Bíblia Sagrada que o Senhor trabalha com paciência. Por que o Senhor trabalha com paciência? Vou te provar para você. Vocês já viram entre Malaquias e Mateus, vocês já viram essa folha que está aqui em branca? Essa folha em branca, essa folha aqui, ó, em branca, essa. É o período interbíblico, ó. É um período de 400 anos que o Senhor ficou sem mandar nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum rei, nada. Não é que Deus não estava trabalhando, Deus estava trabalhando. Era só esperar com paciência no Senhor. Ficou 400 anos. O último que Deus mandou foi Malaquias. Parou. Ficou 400 anos, chama período interbíblico. Aí depois de 400 anos, o Senhor mandou Jesus, seu Filho, que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O Senhor mandou seu Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó, a paciência do Senhor conosco. Com 400 anos. Não é que ele não estava trabalhando. Estava sim, estava trabalhando, estava intercedendo por nós. Mas só que tinha que esperar com paciência. Não tinha?
Porque naquela época o Senhor usava os profetas, né? Os apóstolos. Outra razão para nós esperarmos com paciência no Senhor. Uma vez, rei Davi ia atacar os filisteus por falta de água. O rei Saul perseguindo o rei Davi. O rei Davi correu e foi para a caverna de Odolon. Ficou lá. Aí, Jonathan levou água para ele e levou comida nessa caverna. A água acabou. Mas na passagem de Jonathan percebeu que tinha um poço com poucos filisteus, que ele e o rei Davi, grandes guerreiros, Jonathan, filho de Davi, filho de rei Saul, conseguia vencer os filisteus e pegar água. Aí Davi falou assim, não, eu tenho que orar, eu tenho que esperar no Senhor, tenho que esperar um retorno do Senhor. Eu não posso chegar e atacar, colocar minha vontade na frente da vontade do Senhor. Davi orou, nada. Davi orou, nada. Na terceira vez que Davi orou, ele ouviu um barulho de um vento muito forte na copa das árvores, com barulho de cavalo. Ele falou, agora é um sinal de Deus para me atacar. Aí, um sinal de Deus para me atacar. Tá vendo aí? Se nós não esperarmos com paciência no Senhor, colocar nossa vantagem, nós achamos tem vantagem na frente, e for agir por livre e espontânea vontade, não vai dar certo, vai dar errado. Saul foi levantado contra a vontade de Deus, né, para ser o rei, Judá, Jerusalém, todas aquela advertência, Israel. O que aconteceu? Colocou sua vontade na frente. O Senhor tinha mandado ele matar todos os amalequitas, assolar tudo, incendiar, não trazer nada de lá, bater poeira da roupa e vir. Ele pôs a vontade dele na frente. O que ele fez? Trouxe as melhores cabras, as melhores ovelhas, o melhor camelo, e trouxe também o rei Agá, sequestrado, escondeu lá atrás da pedra, achando que Deus era mudo, Deus era tudo, Deus não enxergava, Deus não era onisciente, onipotente, onipresente, que Deus não estava em todo lugar. Esse foi o pensamento de Saul. E aí pôs a vontade dele, o ego dele para falar mais alto, pôs a vontade dele na frente da vontade de Deus, pôs as vontades dele na frente do sinal de Deus, pôs a supremacia de força, o orgulho dele, querendo ser mais do que Deus na frente de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi morto, foi advertido primeiro pelo profeta Samuel, depois foi morto pela mesma espada dos filisteus. Por quê? Desobedeceu a Deus, não esperou. Primeiro nós oramos com a nossa cara no pó, joelho no chão, nossa Bíblia na mão, clamamos a Deus, oramos, esperamos o retorno, porque Deus dá um sinal. Não se precipita, igual o rei Saul se precipitou. Samuel demorou um pouco, ele quis ser Deus, quis ser rei, quis ser sacerdote, colocou holocausto de sacrifício no altar de sacrifício do Senhor, coisas que só pode fazer o sacerdote, mais ninguém, porque eles foram levantados para aquilo. O sacerdote levantou, esperou com paciência no Senhor. Deus levantou ele para ser um sacerdote, então o trabalho dele é aquele. É por isso que Deus levanta cada um dentro da obra, para fazer o que Deus quer, cada um conforme a sua vontade de Deus, não a minha, não a sua. Temos que esperar a vontade de Deus, porque nós somos guiados, conduzidos, levados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que nos guia todos os dias. Irmão, passa a ouvir a voz de Deus, irmão. Passa a fazer o que Deus quer que você faça. Seja obediente a seu pai terrestre, terráqueo, seu pai
espiritual, sobrenatural, que é o Deus que eu sirvo, que você serve, que as suas coisas vai dar certo. As minhas dá, irmão. Minhas coisas antes não davam certo, mas hoje dá. As coisas da minha esposa antes não davam certo, mas hoje dá. Porque tudo que a minha esposa vai fazer, que eu vou fazer, nós consultamos Deus. Consultamos um Deus que está lá no céu, um Deus Jeová Jiré, aquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda graça, toda glória. Quando você pede, espera o sinal, as coisas vão dar certo. Porque o seu sonho vai ser realizado não é pela força de braço, força de músculo, força de punho. Não, vai ser realizado pela vontade do Deus vivo de Israel. Pela sua vontade também, a sua simplicidade, a sua humildade, pôr sua cara no pó, seu joelho no chão e orar. Faz para você ver, Deus vai realizar seu sonho, irmão. Porque o Deus vê tudo que nós fazemos. É onisciente, onipresente, onipotente, tem em todos os lugares. Obra sem fé é vazia. Fé sem obra é vazia. A obra de Deus para ser realizada na nossa vida, nós temos que estar carregados de fé, de crer, obedecer, estar e ficar na presença do Deus vivo, deixar Ele conduzir. Senão não adianta, irmão. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito, com força, empurrando. Você vai cair num abismo, num buraco. A Sansão. Todos nós conhecemos a vida de Sansão. Todos nós. Né? Todos nós conhecemos o deslize que rei Davi teve com a Batseba. Todos nós sabemos, a queda de Salomão, a desobediência, quis ser mais do que Deus, fazer as coisas que Deus não tinha pedido a ele para fazer. Então, meu irmão, por aí, esses são homens. Salomão, Deus deu ele inteligência para 1000 homens. Sansão, força para 1000 homens. Davi, estratégia de guerra para 1000 homens. Esses homens caíram, irmão. Porque passou a desobedecer a Deus, achou que já era no reino de Deus. Eu sou maior que nada, maior é Deus que nos governa e nos guia, nos protege, nos carrega, irmão. Pode ficar tranquilo, sem Deus, nós não somos nada e nem ninguém, não vamos chegar em lugar nenhum, não. Sem Deus, não. Eu sou muito grato a Deus, agradeço a Deus tudo. Um copo de água eu levanto para o céu. Um dinheiro que eu recebo no meu comércio eu levanto para o céu. Meu almoço, minha janta, meu café, meus pensamentos, vem tudo do céu. Antes de eu pensar uma coisa, eu peço ao Senhor. Não deixa eu pecar, não deixa eu falar coisas para ofender o meu próximo, porque o Senhor disse: amar o próximo como a ti mesmo, fiz você semelhante a mim, glória a Deus, aleluia. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, que já está abençoada desde o dia que eu casei, glória a Deus, aleluia. Mas ela mora no meu coração, o amor da minha vida, minha esposa maravilhosa, a Nenezinha. Peço que o Senhor abençoe esse local, abençoa, estende a potente e poderosa mão do Senhor que já está estendida sobre a minha casa, sobre o meu lar, me protegendo de toda força maligna, força maléfica, força das trevas, força de voodoo, força de magia negra, que entra por essa porta com fofoca, com cobiça, com ira, com desavença, com palavra fraudulenta, vai cair por terra, vai caindo por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, continua com a potente e poderosa mão do Senhor estendida sobre a minha borracharia, Senhor. Onde o Senhor me dá meu sustento humano, meu sustento físico, meu sustento terráqueo, mas também me dá meu sustento espiritual. Porque o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor da minha casa, é o pastor da minha borracharia, é o pastor da minha vida. O Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Onde o Senhor envia todos os meus fregueses, todos os meus fornecedores, onde o Senhor colocou um anjo de sentinela na direita, na esquerda, para frente e para trás, com a espada de fogo desembainhada, me protegendo. Eu, a minha família, Clodoaldo, Eloí, minha esposa maravilhosa, Nenezinha, a família dela, a família dele, de todos nós, está protegido, dos meus netos, meus filhos, sobre as mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia.